Olá pessoal, vamos corrigir mais um exercício do nosso livro. Seguimos agora para a página 46, exercício número 5. Vamos ler o enunciado. 2 pedreiros são capazes de executar a reforma de uma sala comercial em 12 dias. Bom, as questões são: na letra A, faça uma tabela para representar o número de dias necessários para a realização desta reforma. Se o serviço for feito por 1, 4, 6, 8 ou 12 pedreiros, admita que a produtividade do trabalho de cada pedreiro seja a mesma. Bom, vamos analisar o enunciado primeiro. Ele diz que 2 pedreiros executam essa reforma em 12 dias. E no enunciado da letra A, é importante a gente frisar o seguinte, a última frase: admita que a produtividade do trabalho de cada pedreiro seja a mesma. Bom, quer dizer que se 2 pedreiros conseguem fazer o trabalho em 12 dias, o próximo número que ele pede da tabela são para 4 pedreiros. Bom, como vai ser tratado, ou quanto que vai ser o valor aqui, a quantidade de horas, né, de dias gastos para que esses pedreiros concluam essa obra? Bom, gente, é fácil entender que se eu estou aumentando a quantidade de pedreiros, é natural que a quantidade de tempo diminua. Então, se aqui cresce, a quantidade de tempo diminui. E se essa produtividade é a mesma, quer dizer que qualquer pedreiro que trabalha aqui trabalha a mesma quantidade de tempo aqui. Ou seja, se eu aumento no dobro, né, vezes 2 aqui, né, a quantidade de pedreiros, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar diminuindo justamente na mesma proporção. Ou seja, se eu aumentei, se eu dobrei aqui, eu estarei fazendo o que aqui? Estarei dividindo por 2. Sendo assim, quer dizer que 4 pedreiros executarão essa mesma reforma em 6 dias. Então, esse já é uma resposta. Vamos ver agora o próximo. Ele pede que a gente calcule para 6 pedreiros. Olha, 6 pedreiros, eu estou fazendo o quê? Eu estou triplicando a quantidade de pedreiros da situação inicial. Bom, seguindo o mesmo raciocínio, o que vai acontecer aqui? Essa quantidade de tempo vai diminuir na mesma proporção. Ou seja, eu aqui terei de dividir por 3. Logo, 6 pedreiros executam essa operação em 4 dias. Vamos lá, vamos continuar. Agora, o próximo que ele pede, para 8 pedreiros. 8 pedreiros. Em relação à proposta inicial, é o que? É o quádruplo. Eu aumentei em 4 vezes a quantidade de pedreiros. Logo, o resultado será uma proporção igual de 4. Ou seja, eu vou ter que diminuir aqui 4 vezes. 12 dividido por 4 são 3 dias. O próximo, 12. Com 12, há um aumento, um acréscimo de 6 vezes a quantidade de pedreiros. Então, como a gente vinha falando, aqui haverá um decréscimo também de 6 vezes. Então, se eu acrescento 6 aqui, diminui em 6 vezes aqui, ou seja, eu vou dividir o total inicial por 6. Logo, 12 dividido por 6, 2 dias. Então, vamos botar nome nessa tabela, cabeçalho bonitinho. Aqui são pedreiros. E aqui são dias. Bom, faltou a gente responder uma última questão. Na verdade, a primeira, né? Para um pedreiro. Bom, um pedreiro, eu estou fazendo o quê? Da situação inicial.
Eu estou diminuindo pela metade, né? Eu estou dividindo aqui por 2. Bom, da mesma forma que à medida em que aumentava a quantidade de pedreiros, diminui o tempo gasto, quando eu diminuo a quantidade de pedreiros, o que acontece? Eu aumento o tempo gasto. Bom, se aqui eu estou dividindo por 2 a quantidade de pedreiros, como a gente já entendeu, aqui eu vou aumentar o quê? No dobro, né? Eu vou duplicar a quantidade de dias, ou seja, um pedreiro realizará esse mesmo serviço em 24 dias. Tá aí a nossa tabela, né? Tá aí o resultado da letra A. Vamos à letra B. A letra B pergunta: qual é a expressão matemática que relaciona o número de dias necessários para a execução da reforma em função do número de pedreiros? Bom, ele quer saber qual é a relação entre o número de pedreiros com a quantidade de dias. Bom, a gente viu que à medida em que aumenta o número de pedreiros, diminui a quantidade de dias. Então, o que a gente tem feito? A gente pega a quantidade total, 12, e divide pelo número de pedreiros. A princípio, começando por 2, ou seja, o número de pedreiros, o número de vezes em que eu estou aumentando a quantidade de pedreiros. Bom, o jeito mais prático da gente trabalhar com isso é usando a relação de um pedreiro para 24 dias. Bom, se um pedreiro executa a tarefa em 24 dias, N pedreiros executarão em D dias. A partir desta relação, a gente consegue montar o que ele pede, consegue montar a função que define a relação entre a quantidade de dias e o número de pedreiros. Mas o problema é que a gente tem que lembrar que essa relação é o que? Inversamente proporcional. Ou seja, se eu aumento a quantidade de pedreiros, né, o número de pedreiros, o que acontece com a quantidade de dias? Ela diminui. Então, se eu aumento aqui, eu vou diminuir aqui. Bom, logo, a gente tira que essa relação é de n sobre 1 igual... Agora, como eu fiz o numerador, o de baixo, e o denominador, o de cima, do outro lado a relação é inversa. Vou fazer o numerador, o de cima, e o denominador, sendo o de baixo. 24 sobre D. Como eu quero uma relação de dias em função da quantidade de pedreiros, eu vou isolar a variável que representa a quantidade de dias. Ou seja, eu vou passar esse D lá para o outro lado e esse N para o lado de cá. Vamos inverter essa posição aqui. D vai para lá, D é igual a 24 sobre a quantidade de pedreiros. Como 1 é o denominador aqui, ele se mantém. A gente não precisa escrever, mas só para manter ele aqui para vocês. Certo? Logo a minha relação fica D igual a 24 sobre o número de pedreiros. Tá aí, pessoal. Mais um exercício corrigido. Um grande abraço e até a próxima.